Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema que é o gerenciamento de stakeholders. E o trabalho, vamos falar assim, a próxima sequência do trabalho está diretamente relacionado com o tema de hoje, tá? Então, é só mais um complementozinho àquilo que vocês estão fazendo. O comentário sobre o trabalho que eu queria falar de modo geral, é que eu gostei bastante das entregas que vocês fizeram essa semana, que entregou parte do trabalho, e também gostei muito das entregas que vocês fizeram em relação em relação aos comentários. Eu achei que ficou muito legal os comentários que vocês fizeram sobre os textos. Eu espero que vocês tenham gostado do texto que eu mandei para vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, o que a gente vai discutir hoje? A gente vai falar um pouquinho de história de responsabilidade empresarial, a gente vai ver as principais ferramentas para isso. Vamos também gerenciar vamos falar assim, como gerenciar um negócio para a criação de valores para os stakeholders, então, o que são os stakeholders, e conduzir uma avaliação deles e ter a excelência na gestão de stakeholders. Então, e aí, só para vocês já, vamos falar assim, já moldarem o pensamento de vocês em relação ao trabalho, uma das coisas, um novo elemento que vai aparecer no trabalho de vocês, que alguns já colocaram, outros tanto, é quem são os stakeholders do trabalho de vocês. Então, assim, quem são as pessoas que estão envolvidas dentro do trabalho de vocês? As pessoas, as empresas. Então, vocês vão falar um pouco sobre elas. Tá ok? Pessoal, tá ok? Ok, professor. Beleza. Eu vou dividir a tela assim, que eu acho que vocês ainda estão entrando. Preciso que vocês me falem. Vocês conseguem enxergar a tela bem? Sim. Sim. Acho que sim. Sim, professora. A tela do PowerPoint, eu tô falando, né? Exato. O Tá PowerPoint de cortando um vocês tá legal? pouquinho. Oi? Tá cortando um pouquinho aqui pra mim, professora. O que tá cortando? A imagem não tá aparecendo ela toda. Deixa eu ver o que eu consigo fazer melhor. Tá melhor? Agora melhorou. Então tá bom. Bom, gerenciando o valor para stakeholders. Então, no fundo, a gente vai responder as seguintes questões quando a gente fala de gerenciar valor para stakeholders. Qual que é a responsabilidade de uma empresa e dos seus gestores? Para que serve o produto de uma empresa? Para quem ele deve criar valor? A quem ele deve fazer feliz? E eu coloquei feliz entre aspas. Então, as respostas dessas perguntas não é somente o proprietário. Então, criação de valor para stakeholders não é só gerar lucro, mas a gente tem que incluir o consumidor. Então, a gente falando de produto final, a gente inclui os funcionários, porque eles vão falar, são parte da empresa, e quando, vamos falar assim, quando você tem um funcionário que está feliz aonde ele está trabalhando, que ele acredita na empresa, ele faz um produto melhor, ele, vamos falar assim, ele é parte daquilo que está gerando valor. E também a gente tem o governo, que a gente fala que é o nosso sócio, né? Para o bem e para o mal, mas ele que rege as regras do jogo. Tem as organizações não governamentais também, o qual a gente gera valor. Então, vamos pensar em situações de ONGs e como elas estão, por exemplo, relacionadas com a questão, vamos falar assim, com questões sociais, com questões ambientais. Então, stakeholder não é só, vamos falar assim,
o proprietário, o dono da empresa. Isso para vocês é um conceito claro? Sim. Sim, é claro. Quando a gente pensa, então, em stakeholder, a gente está falando dos grupos, dos indivíduos, das entidades que podem afetar ou serem afetadas por uma determinada atividade. Esses são os stakeholders. E quando a gente pensa, por exemplo, no nosso trabalho, ou quando a gente, por exemplo, pensa quem que são os stakeholders da nossa universidade? Não vamos para o nosso trabalho. Quem que são os stakeholders da universidade? Os alunos, os professores, Quem os mais? funcionários em geral. O governo, o Sim, Ministério da Educação, a verdade. Secretaria de Educação do Estado. Aí a gente tem as livrarias, as bibliotecas. A gente tem, olha só, um stakeholder que ninguém lembra geralmente. A gente tem as lanchonetes lá da parte de baixo. Eu lembro. Todos eles. Não, o que eu tô falando assim, não lembra porque não necessariamente está atrelado à atividade principal de educação, mas eles são stakeholders muito importantes para a gente quando a gente está na faculdade. Afinal de contas, senão a gente fica sem jantar, né? E aí, com a barriga vazia, a gente não dá conta de estudar. Então, dentro do conceito de responsabilidade social, a gente tem que assumir as responsabilidades de questões sociais, ambientais e econômicas dos stakeholders, ou dos stakeholders, para otimizar o valor para eles. E aí, então, vamos falar assim, gestão da responsabilidade é uma coisa muito mais ampla, vamos falar assim, está atrelado ao tripé da sustentabilidade, que é o que a gente vem trabalhando, e o stakeholder, na verdade, assim, os stakeholders são agentes muito relevantes para constituir isso. Então, para a criação de valor, por exemplo, para uma empresa, para um produto, para uma sociedade, para um país. Vamos pegar vamos falar assim, uma questão aí que vamos pegar uma questão, um exemplo, né? Quando a gente fala da floresta amazônica, que eu tô pegando essa questão várias vezes porque ela tá muito na mídia, tá, gente? É diretamente por conta disso. A gente tem muitos stakeholders envolvidos ali. Bom, a gente tem as empresas de fora que estão falando que querem parar de investir no Brasil em função do Brasil não estar cuidando da Amazônia. Aí a gente tem o governo que é responsável por cuidar das queimadas, o IBAMA, por fiscalizar. E por si só, eles culpam também o agronegócio por fazer o desmatamento, mas não se sabe se é isso ou não, porque existem múltiplos. Mas o agronegócio é altamente prejudicado se o quê? Se acontece o desmatamento e tem barreiras para, vamos falar assim, para exportação. Nós temos o quê? As cidades que estão ali naquele entorno. E aí a gente tem, por exemplo, as comunidades indígenas, que são altamente prejudicadas por um processo de desmatamento também. Se é que eles não estão envolvidos, que pode acontecer, a gente nunca descarta tudo. A gente tem, por exemplo, empresas como a Natura que dão declarações em relação ao não comer carne, e aí afeta toda uma cadeia bovina dentro de uma cadeia que explora produtos amazônicos. Então, vocês estão vendo assim que, como vamos falar assim, o tema floresta amazônica, e tem as ONGs que a gente não colocou, aí tem todas as associações do agronegócio ali envolvidas, tem diversas empresas, bancos, presidentes de bancos. Então, assim, vocês veem a pluralidade de stakeholders que estão envolvidos, e eu só estou falando do macro, não estou falando do micro ainda, que estão envolvidos dentro de uma temática. E por que que isso é importante? Vamos falar assim, por que que isso é importante? O que que vocês acham? Pessoal?
Na minha opinião, é você ter aprofundamento, né? Você conhecer o porquê de cada coisa, conseguir entender a diretriz, entender o porquê daquele direcionamento e o porquê que ele tem esse fundamento, né? E aí você, vamos colocar assim, há pessoas que estão associadas a essa linha de pensamento e pessoas que não estão. Mas antes mesmo de você escolher um lado, vamos usar o termo assim, você tem que conhecer, né? Entender o porquê que a empresa ou a pessoa escolheu esse direcionamento. Para a gente, vamos falar assim, criar valor para diversos stakeholders, a primeira coisa a gente precisa mapeá-los, saber quem são eles, né? E aí sim a gente vai conhecer em profundidade. Quem que ia falar que eu cortei, gente? Não? Bom, então vamos continuar. Eu trouxe aqui um exemplo da Unilever. A Unilever é uma grande empresa vamos falar, que atua em supermercados e ela é super tradicional, né? Ela que faz os sorvetes Que Bom, ela faz uma gama de produtos gigantescas, de produtos de beleza, de alimentos processados. E um exemplo que eu estou trazendo aqui é que ela faz treinamentos de membros da comunidade local para serem distribuidores. Ela cria empregos, oportunidade e, consequentemente, riquezas. Nessa reportagem que eu peguei, em 2011, ela treinou 45 mil distribuidores de pequena escala. O que isso quer dizer? Bom, ela está fazendo um processo de integração, de transformação, de escala, de empreendedorismo. O que vocês acham? A primeira coisa que ela está fazendo aqui, ela está integrando. Ela está fazendo uma integração entre, vamos falar assim, entre os membros da comunidade aonde ela está presente. E ela está fazendo um processo de transformação vamos falar assim, por induzir, né, vamos falar assim, proporcionar que eles gerem vamos falar assim, um movimento empreendedor através do treinamento para serem distribuidores de pequena escala e transformarem, vamos falar assim, gerarem valor para ela, né, como distribuidores, mas também gerar riqueza para eles. Então, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha com desenvolvimento social. Mas, o que acontece? A gente tem alguns dilemas, né? Dentro desse processo, vamos falar assim, entre esse processo, quando a gente começa a mexer com, vamos falar assim, a criar valor para stakeholders, seja ele qualquer tipo. Esse daqui foi só um exemplo, gente. Então, dilemas que são enfrentados são, por exemplo, puxa, explícito versus o implícito. Então, a gente vai ter um percurso individual ou um consenso social? Como que a gente vai gerar isso? As coisas podem ser convergentes ou divergentes. Então, vamos testar práticas novas ou vamos usar práticas já testadas. A gente tem responsabilidades imediatas versus responsabilidades futuras. O que vamos fazer? O que vamos fazer para criar valor para esses stakeholders? A gente vai abordar os stakeholders sociais ou os stakeholders não sociais. Então, nesse exemplo da Unilever, ela estava fazendo uma abordagem de stakeholder social. Então, ao mesmo tempo que ela estava criando valor para ela estava criando valor e fazendo uma integração com a comunidade local. Então, assim, é uma integração, vamos falar assim, é uma integração em âmbito social, ela vai um pouco além do que simplesmente vamos falar assim, fazer um bem para o funcionário dela. Não, ela está estava modificando uma realidade de uma comunidade inteira. Em muitos casos, gente, por exemplo, quando uma grande indústria chega e se instala numa cidade pequena, que às vezes não tem, vamos falar assim, um processo de industrialização, acontece um pouco isso. Tem, claro, que a parte da empregabilidade, né, dessas pessoas
Mas muitas vezes grandes empresas elas trazem essas externalidades que geram, vamos falar assim, benefícios sociais para todos. Vocês têm algum exemplo disso para me dar? Por exemplo, eles promovem, vamos falar assim, criam, vamos falar assim, mais de uma escola, porque vai fomentar ter mais funcionários, fazem reforma na escola das crianças, constroem parque, constroem áreas de lazer, atraem novas empresas para vir junto. Então, assim, às vezes empresas de peças complementares geram mais emprego, acaba que abre, vamos falar assim, outros estabelecimentos que têm promoção social, por exemplo, não vou falar restaurante, mas seria lugares de alimentação, aí é o lanche. Eu estou tratando, gente, de uma realidade que não é a realidade necessariamente de São Paulo. Falando, puxa, vai chegar uma super indústria numa cidade que tem 3.000 pessoas. Imagina a revolução que não é numa cidade como essa, vamos falar assim, em termos de desenvolvimento. E aí, assim, o que vai vir para essa cidade? E quais os recursos que ela vai trazer? E aí tem um outro dilema, tem uma questão de responsabilidade voluntária, que a empresa ela não tem que fazer, mas ela faz. E tem a questão das prestações de conta, que é aquilo que ela tem que fazer de qualquer jeito. E aí, o que acontece, gente? Na realidade das empresas, a questão vamos falar assim, essa questão social, ela é muito relevante. E, e a gente tem, vamos falar assim, a avaliação do desempenho social corporativo. Isso é tão, tão, tão relevante que geralmente está em relatórios e que constam as ações. Então, assim, para averiguar o quê? Tem averiguação de quantitativa e qualitativa sobre o grau de responsabilidade assumido por uma empresa. Vamos falar assim, o que isso significa? Qualitativamente, o que ela promoveu de novas ações? Quantitativamente, a gente está falando, bom, aqui a gente tem, aqui eu já coloquei os exemplos. Bom, níveis de aplicação, né? Qualitativa. A gente tem responsabilidade econômica, a gente tem responsabilidade legal, a gente tem responsabilidade ética e discricionária. Então, qual que é a capacidade de resposta, vamos falar assim, numa avaliação qualitativa? Bom, ela é reativa, né? Então, em termos econômicos, a gente vai verificar o desempenho econômico. A maturidade desse tipo de problema geralmente é institucionalizado, então vai constar lá, porque faz parte até da atividade da empresa, e a implementação organizacional dela é totalmente isolada, né? Quando a gente está falando de uma responsabilidade de âmbito legal, a gente está falando de uma resposta defensiva, né? Então, é a defesa em relação àquilo que já está proposto, vamos falar assim, pelas regras do jogo. E a nível de maturidade, ele é totalmente consolidado, porque existe a lei e a lei precisa ser seguida. E ela é seguida no nível gerencial. Quando a gente fala isolada reativa, é no âmbito da pessoa, tá? Categoria de responsabilidade ética. Bom, a capacidade de resposta dela, ela é acomodadora. Então, você acomoda as questões e ela é emergente. Então, assim, questões de ética, gente, elas são questões, vamos falar assim, que emergem cada vez mais na nossa sociedade à medida que a gente tem maior conhecimento sobre o que é ético e o que não é ético. Já perguntei para vocês qual que é o conceito de ética, na opinião de vocês? Já. Já, professora. Ótimo. Vocês estão praticando? Sim. Sim. Mudou alguma coisa na vida de vocês? Eu ainda. Sempre. Ética,
Eu ainda não saí Ela, eu ainda não saí na rua, ainda não tive um convívio, ainda não coloquei em prática, né? Mas assim, eu sair na rua, eu vou começar a praticar, principalmente no ônibus, transporte público no assento preferencial. tá. Ó, eu vou dar um exemplo, um exemplo vivido, né? Vivenciado esses dias. Sobre isolamento e resguardo, né? Eu vim ver a minha família, e eu fiquei em isolamento, fiz os exames, eu ganhei um sobrinho. Então, tanto que eu estou dando aula para vocês hoje de Presidente Prudente, não de São Paulo. E aí, tudo certinho para eu ver o meu sobrinho nascido, depois de um bom tempo de eu aguardando isolada em São Paulo. E eu ia vê-lo na terça-feira. Só que na segunda-feira, eu tô ficando na casa da minha tia. A minha tia passou mal à noite e ela não estava nada bem. E eu ia precisar, aí ela falou assim: Olha, Fer, fica aí que eu vou lá no hospital. E eu só olhei para a cara dela e falei assim: né? Ela não vai. Tipo, se eu fosse pro hospital, eu não ia ver o meu sobrinho. Se eu não fosse pro hospital, eu ia ver meu sobrinho. E aí você entra num dilema ético, na verdade, num dilema moral. E aí, o que vocês acham que eu fiz? Não foi ver o sobrinho e levou a tia no hospital. Por quê? Porque o seu sobrinho você poderia ver ele em outra data, e a sua tia precisava de atendimento médico naquele momento, eu acho. O que vocês fariam no meu lugar? Depois eu falo o que eu fiz. Eu faria isso. Eu também. Eu também. Eu vou no mesmo direcionamento. Alguém mais? Alguém iria ao contrário? Não. Sim, eu fui levar minha tia no hospital. Por quê? Porque era o certo a ser feito. Você não nega socorro para alguém que está precisando, nunca. Pode ser até um estranho, mas você não pode negar socorro à vida. Verdade. Mas sim, era um dilema ético. Era um dilema ético, era um dilema, na verdade, muito mais sentimental. Ela não estava passando mal a ponto de ser alguma coisa de tanto perigo à vida, mas sim, eu tive medo de acontecer alguma coisa. Então, existia um dilema moral, até porque ela virou e falou assim: não, eu vou lá sozinha, daqui a pouco eu volto. Tanto que a gente não demorou lá nem 20 minutos e deu tudo certo. O que aconteceu? Eu vi o meu sobrinho? Não. Vou ver meu sobrinho daqui um dia. Por quê? Porque quando o meu irmão, eu falei, é claro, a verdade para o meu irmão, também poderia ter ficado calada. Afinal de contas, não tinha ninguém no hospital, a não ser eu e ela. O hospital estava vazio. Poderia não ter falado para o meu irmão e ter ido ver o meu sobrinho no dia seguinte? Poderia. Era certo? Não. Gostaria que fizessem comigo? Também não. E aí, hoje ele virou para mim e falou assim: não, você fez o que era certo, eu teria feito a mesma coisa, obrigado por você ter me falado. E realmente você não tem nada e não estava correndo nenhum perigo. Enfim, gente, isso é ética. Mas é um tema muito emergente. Você é muito emergente, não é? É você parar e refletir daquilo que é certo, agir conforme o que você acha que é o certo, mesmo que a sua atitude não vai te trazer um benefício próprio. Mesmo que às vezes você vai deixar de ter alguma coisa que você queira ou que você precise, como por exemplo sentar numa hora que você está muito cansado, que a Miriam colocou a questão do banco, mas que você fala, não, puxa, tem a senhorinha que precisa mais de mim, eu ainda tenho saúde. Geralmente, a questão de ética, ela é implementada na organização em nível estratégico. Ela é implementada de cima para baixo. Então, muitas vezes, ela está nos próprios valores e princípios da empresa. E isso tende a cascatear por todas as etapas, então chegando no nível gerencial e depois individual.
numa empresa o qual tem os seus valores muito arraigados vamos falar assim, dentro dos seus gestores. Isso é super importante. E aí a gente tem a parte discricionária, né? Responsabilidade discricionária, o qual capacidade de resposta é total proativa, depende de nós mesmos. Maturidade do problema é aquele problema que está latente, né? Então, assim, é o problema que está acontecendo. E o qual a implementação organizacional é cívico, é um problema, vamos falar assim, é uma questão de civilidade nosso. E o que estamos fazendo? Então, assim, quando a gente pega e fala sobre desempenho organizacional corporativo, mas não trazendo para o corporativo, mas trazendo para a realidade o qual estamos discutindo, bom, o que estamos fazendo é olhando para muitos problemas sociais, o qual vocês estão trazendo uma enormidade de exemplos, e tendo o quê? Olhando de uma maneira latente, vamos falar assim, para um problema de maturidade latente, porque eles estão acontecendo, e agindo civicamente, em âmbito cívico e de maneira proativa. Então, no final das contas, no final desse semestre, é muito nesse sentido o qual a gente vai ter aprendido a trabalhar. E aí a gente tem o quê? Vamos falar assim, a gente tem como, vamos falar assim, essa matriz aqui, vamos falar qualitativa, ela mostra como a gente mensura em termos de, vamos falar assim, de 0 até 1, aonde estamos, aonde essa empresa está, em termos de categorias de responsabilidade, em termos de desempenho social médio, implementação organizacional, maturidade dos problemas, capacidade de respostas aos stakeholders, que é o que foi colocado aqui, ó. Então, qual que é o nível que a empresa está? Porque ela pode ter uma categoria de responsabilidade só relacionada ainda à econômica, mas ter algumas, vamos falar assim, ter uma maturidade, vamos falar uma maturidade de problema em nível emergente. E aí, quando a gente coloca dentro da, vamos falar assim, dessa matriz aqui de desempenho social corporativo, se tem um dimensionamento qualitativo da onde que a empresa se posiciona. Então, e verificar o quê? O grau de responsabilidade assumido por ela. Então, uma matriz mais, vamos falar, pequenininha, ela assumiu muito pouca responsabilidade social perante os seus stakeholders. Uma matriz expandida, ela já está num nível de desenvolvimento muito melhor. É uma forma gráfica de verificar os resultados. Já quando a gente olha para a avaliação quantitativa, a gente já tem índice de reputação sendo avaliado, índice de responsabilidade que existe já mensurado, que vão para, vamos falar assim, vão para os relatórios de GRI, análise de documentos, como eu acabei de citar gastos com investimentos sendo feitos para a sociedade. Então, e aí você começa a fazer a associação disso, vamos falar assim, desses índices, tal, com o desempenho financeiro da empresa. E até existem trabalhos, eu estava vendo num congresso, que estava mensurando o valor da ação de uma determinada empresa, se ele tinha alguma correlação com indicadores de desempenho social corporativo. Se o valor da ação aumentava em função dela ter maior ou menor responsabilidade. O que vocês acham disso? Vocês acham que vocês olham uma empresa com olhos diferentes? Se vocês, quando eu falo olhos diferentes, assim, vocês têm uma impressão de uma empresa melhor ou pior? Se vocês sabem como ela trata os seus stakeholders de maneira quantitativa? Porque geralmente o qual a gente não tem muita noção, mas o quant é mais fácil de ver. Eu olho a empresa de forma diferente, professora, quando ela integra e cuida bem dos funcionários, que é um dos stakeholders, né? É igual você comentou, a empresa integra bem esse funcionário, tem mais prazer, mais vontade de produzir. E tem empresas que fazem isso de forma estratégica e quem ganha é os dois lados, tanto a empresa quanto o funcionário. E tem empresa que você percebe que não está nem aí para o funcionário. Então,
Eu já trabalhei nos dois cenários. Sim, mas e não é só o funcionário, né, Miriam? Porque o stakeholder, ele pode ser, por exemplo, a comunidade do entorno da empresa. Sim, sim, também. É o ambiente social, pode ser até a cidade onde ela está estabelecida, não só o bairro, né? Pode ser o próprio país o qual ela está. E tem Sim. empresa que faz propaganda realmente do desempenho social corporativo que ela tem, mas isso tudo só está no papel. E aí a gente chama isso de greenwashing. Então, ó, mas na empresa que eu trabalhava, ela ajudava no Teleton, todos os anos ela ajudava no Teleton, e até hoje a empresa que eu trabalhava não tem um vale alimentação para os funcionários. Então, ela ajudava de uma forma a sociedade, a comunidade, mas ela não ajuda nem o próprio funcionário. E a empresa que eu trabalho hoje, ela pensa no social, né? Ela tem várias campanhas, também ajuda o Teleton, enfim, asilos, orfanatos, mas ela também cuida dos funcionários. Então, por isso que uma das coisas que é muito importante que a gente vai começar a falar da gestão dos stakeholders é, saber quem são os seus stakeholders. Então, assim, o funcionário, ele é um stakeholder. E muitas empresas, elas não têm noção que o funcionário faz parte disso. E acho que esse exemplo que você deu ilustra bem, vamos falar assim, essa questão dessa empresa. Puxa, ela olhava para o âmbito social dela, mas ela não entendia que o próprio funcionário, o qual trabalhava para ela, fazia parte desse âmbito social e fazia parte dos stakeholders o qual ela atendia. Já a outra empresa, sim, ela já entendia que, vamos falar assim, já entendia que existia uma gama de stakeholders muito maior. E aí, bom, nós vamos começar a falar sobre gestão responsável como gestão de stakeholders agora, dessa metade para frente da nossa aula. E vou falar sobre o objetivo da gestão responsável, como que acontece a avaliação do stakeholder e o comprometimento do stakeholder. Bom, gestão do stakeholder como gestão responsável, a gente tem o quê? O objetivo é maximizar o valor para o stakeholder. É maximização de valor para o stakeholder. Só que o stakeholder não é um só, né? O stakeholder é um conjunto. Então, valor para o stakeholder é o grau de satisfação que ele tem, seja em particular ou seja em conjunto, de uma atividade específica. O significado de valor para o stakeholder ele pode variar vamos falar assim, de um stakeholder para outro, né? Claro. E é uma atribuição altamente complexa e multidimensional. Por quê? Porque o que é valor para um funcionário não necessariamente é valor para, por exemplo, para o dono da empresa. Então, o que é, vamos falar assim, um valor para a comunidade onde essa empresa está inserida, não necessariamente é valor para o funcionário. E não necessariamente valor para o fornecedor dessa empresa, que também é um stakeholder. E não é necessariamente um valor para quem recebe doações dessa empresa, que é outro stakeholder. E não é necessariamente valor para a floresta, o qual ele cuida, vamos falar assim, a outro município vizinho, por exemplo. Então, assim, dando diferentes dimensões. Então, o significado de valor nesse caso vamos falar assim, tem muitas dimensões e é muito difícil de falar o que é, né? Mas, vamos falar assim, quando a gente começa a avaliar, em primeiro lugar, a gente tem que verificar, então, fazer a identificação em relação à dependência, grau de dependência que esse stakeholder tem da empresa, grau de responsabilidade que essa empresa tem, de tensão entre empresa e o stakeholder e de influência que um tem com o outro. Olá. E, bom, entre as classificações, a gente vai ter o quê? Que pode ser um stakeholder interno ou externo, ele pode ser primário ou secundário, ele pode ser social ou não social. Por quê? Porque o stakeholder não necessariamente ele é social. O stakeholder proprietário, ele é um stakeholder social? Ou o stakeholder fornecedor? Ou o stakeholder cliente?
Eles são stakeholders que podem ser classificados como sociais ou não sociais? Pessoal? Social. Fiquei com dúvida. Eu acho que é não social. Eu acho que é não social também. Sim, porque eles são, vamos falar assim, stakeholders. Por exemplo, o cliente, ele é um stakeholder relacionado com que tipo de criação de valor que ele está interessado? O lucro, né? Não, o cliente. Ah, tá. Falando Tá interessado na O produto, né? da empresa. o produto ou serviço da empresa que seja, vamos falar assim, que tenha o máximo de valor que ele pode ter, né? Que ele pode adquirir com esse produto ou vamos falar assim, com esse produto ou serviço. Então, valor para o cliente é isso. Valor para o cliente também pode ser, vamos falar assim, a avaliação dos fornecedores de como esse produto foi gerado. E isso pode criar valor no produto final. Mas não necessariamente social. Pode ter um tom social? Pode. Para o proprietário, pode ter uma questão social? Pode, mas não é necessário. Agora, quando a gente está falando, vamos falar assim, de uma responsabilidade, vamos falar assim, da identificação de responsabilidade com a comunidade do entorno, a gente está falando de uma classificação social ou não social? Social. É totalmente social aqui. E ela pode ser primária ou secundária. Então, vamos falar assim, a empresa pode ser ator primário ou secundário dentro dessa questão. Quando a gente fala, por exemplo, do stakeholder funcionário, a gente está falando, vamos falar assim, de uma responsabilidade interna ou externa? Interno. 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 Já quando a gente fala da comunidade, é uma responsabilidade interna ou externa? Externo. Externo. Não faz parte de dentro da empresa. E aí a gente tem a questão do quê? De priorização. Quando a gente fala de priorização, a gente tem, eu estou ampliando aqui para vocês para ficar melhor, tá? A gente tem uma questão aqui, gente, de tipos de stakeholders e de possibilidades de classificação, tá? Que é o que a gente já vinha falando. E a gente tem aqui uma matriz, o qual a gente fala o seguinte: a gente tem uma questão de legitimidade, a gente tem uma questão de poder e a gente tem uma questão de urgência serem, vamos falar assim, vamos falar assim, navegando nessas esferas. Quando a gente tá, vamos falar assim, quando a gente tem poder e legitimidade no seu conjunto, a gente tem, vamos falar assim, uma questão dominante. Se a gente só tem legitimidade, a gente tem, vamos falar assim, é arbitrário fazer ou não fazer. Quando a gente só existe poder, pode ficar adormecido porque você não tem legitimidade para fazer. Se você tem legitimidade e poder para fazer acontecer nesse processo. Quando a gente tem poder e a gente tem urgência, isso pode ser perigoso. Quando a gente só tem urgência, a gente começa a fazer ações de reivindicação, mas a gente não tem poder de decisão e a gente não tem legitimidade. Mas quando a gente tem legitimidade e tem urgência, a gente gera dependência. Quando a gente tem todos os três, poder, legitimidade e urgência na nossa questão, a gente tem alguma coisa que é definitiva. O que eu agora vou minimizar aqui. E a gente começa com os nossos exemplos. Bom, em stakeholders latentes, o que significa isso? É os que possuem apenas um dos atributos, provavelmente recebem pouca atenção da empresa. Então, quer dizer, ele só tem um stakeholder que só tem poder, ou que só tem legitimidade, ou que só tem urgência, então ele é latente. Ele pode ser o adormecido, o discricionário, o exigente.
O adormecido é o grupo ou indivíduo que tem poder para impor a sua vontade, como eu tinha dito para vocês, mas ele não consegue, ele não tem legitimidade para impor e ele não tem pressa para fazer isso acontecer. Então, o seu poder fica em desuso e ele não coloca nenhuma intenção na empresa. E aí, em contrapartida, a gestão precisa conhecer esse stakeholder, porque ele atende como um intuito de avaliar o potencial de conseguir conseguir ou não um segundo fator. Quando a gente tem um discricionário, que é um grupo ou um indivíduo que tem legitimidade, é legítimo, mas ele não tem o poder para influenciar a empresa, ou ele não consegue alegar a urgência das suas necessidades, então, o que acontece? A atenção ela deve ser dada a esse stakeholder que diz respeito à responsabilidade social corporativa. E eles tendem a ser mais receptivos nesse sentido, porque tem uma legitimidade da causa que eles estão pedindo, mas eles não têm, vamos falar assim, o poder suficiente nem urgência. Alguém consegue imaginar aqui um exemplo de stakeholder discricionário, o qual ele tem legitimidade, mas ele não tem poder de influenciar a empresa? E não alega uma urgência também? O funcionário ou não? Não, ele tem um pouco de poder. O funcionário ele pode influenciar um pouquinho a empresa, mas é pouco. Mas pode ser um exemplo, Miriam, porque as pessoas dão, a empresa dá mais atenção por conta da responsabilidade social corporativa, e eles são muito mais receptivos a isso. Mas também a gente tem aqui, vamos falar assim, as ONGs. As ONGs em função de não causas urgentes, só para antecipar, porque aí aqui a gente vai falar do stakeholder exigente, que o atributo dele é a urgência, mais importante é a urgência, mas ele não tem poder nem a legitimidade. Eles não exigem tanto da empresa, mas eles devem ser monitorados quanto ao potencial de conseguirem um segundo atributo. Quem que a gente está falando aqui? De um stakeholder exigente que, se conseguir poder ou legitimidade, isso pode, vamos falar assim, pode acontecer coisas que a empresa pode considerar que não seja bom. Vamos pegar aqui dentro do urgente, dentro da nossa matriz, ó. A gente tem a urgência, ele reivindica as coisas. A gente está falando desse cara reivindicador, que ele pode virar perigoso no âmbito de um stakeholder se ele tiver o poder, porque ele está reivindicando alguma coisa, mas ele não tem poder para isso. Mas ele pode virar dependente se ele tiver uma legitimidade. Quem que a gente pode falar? Quem que a gente poderia ter de exemplos aqui? Um sócio minoritário, um investidor minoritário, não? Não, ele só está falando de urgência aqui, Miriam. É alguém que está reivindicando alguma coisa que é para ontem. Eu quero isso daqui para ontem, mas ele não tem poder. Então, por exemplo, não é o dono da empresa, porque senão ele teria poder. Ele está reivindicando alguma coisa. E também não é funcionário. Poderia ser fornecedor? É isso que eu falo. Poderia ser um fornecedor. Mas fornecedor não exige nada. Não, o fornecedor não, porque ele é dependente. É o cliente? Ah, sim, entendi. Poderia ser um cliente exigindo uma urgência de produto. Mas que tem um prazo, vamos falar assim, que tem um prazo, vamos supor assim, um cliente tem um contrato, fez um contrato, e ele está reivindicando que, vamos falar assim, que o prazo seja seguido, né? Então, urgência no meu pedido e tem 30 dias para cumprir. Então, ele está aqui. Só que no contrato dele, vamos falar assim, no contrato dele, fala assim, olha, se passar de 15 dias do prazo, esse cliente ganha poder de poder estornar o produto ou não.
Então, aí ele, vamos falar assim, ou poder processar a empresa. Então, após 15 dias, ele pode exercer esse poder contratual e ser perigoso para essa empresa. Por quê? Porque ele, vamos falar assim, porque ele pode processar a empresa. Quando a gente tem, vamos falar assim, a gente pode ter aqui um fornecedor minoritário, que ele está reivindicando aqui, ele é um pequeno fornecedor da empresa, receber à vista. Receber à vista, mas ele não tem, vamos falar assim, a legitimidade ainda, vamos falar assim, ele não tem tanta legitimidade perante os fornecedores da empresa. A empresa sobrevive sem ele. Então, ele só tem a questão da urgência, ele só está reivindicando. Agora, se esse pequeno fornecedor toma um empréstimo e começa a ganhar mercado e ganhar legitimidade dentro dessa empresa, ou, por exemplo, reputação, que ele é o melhor fornecedor possível, o que pode acontecer? A empresa virar dependente, então ser um stakeholder dependente porque ele criou legitimidade e urgência na sua reivindicação. Vocês entenderam? Sim. Sim. Aí, gente, a gente tem os stakeholders expectantes, que possuem 2 atributos que levam a uma postura mais ativa do stakeholder à própria empresa, né? Que a gente já começou a falar. Que, então, é o stakeholder dominante, né? Que ele tem influência na empresa garantida pelo poder e pela sua legitimidade ali dentro. Então, ele espera receber muita atenção dessa empresa. Então, vamos imaginar um cliente muito grande. Vamos imaginar uma empresa B2B. E ela, vamos falar assim, essa empresa, vamos falar assim, o cliente dessa empresa B2B é um cliente que compra, vamos falar assim, 70% da produção. Bom, ele tem poder e ele tem legitimidade, então ele vai exigir isso, ele quer receber muita atenção e ser muito paparicado ainda por cima. Todas as suas exigências ele vai querer que essa empresa fornecedora cumpra. O que seria um stakeholder perigoso que a gente falou? Ele tem poder e ele tem urgência, mas ele não tem legitimidade para fazer isso. Então, ele pode ser considerado um stakeholder coercivo, que pode. Por que a gente fala coercivo? Ele fala assim, possivelmente até violento. Para a organização pode ser até um perigo. Mas a gente não tratou nesse âmbito, mas vamos falar assim, tratar com muita ênfase a reivindicação dele. E ganhar um poder sobre isso. A gente pode pensar numa situação de. Eu estou pensando sabe quando fecham as fábricas e eles fazem. Recuperação judicial? Não. É que eu estou com um outro termo na minha cabeça aqui. Que eles fazem greve. Tá. Existem greves, gente, que simplesmente os funcionários param. Então, eles estão reivindicando alguma coisa, por exemplo. Mas, quando vamos falar assim, eles ganham poder ou ganham legitimidade para isso, por exemplo, eles ganharam poder para fazer as greves, o que acontece? Puxa, vocês já viram que existem greves que são muito violentas ou que já foram muito violentas? Sim. Sim. Eu tenho um exemplo de muitos anos atrás, que é muitos mesmo. Então, assim, a gente está falando dos anos 80. Um deles é a questão de, por exemplo, puxa, existia uma reivindicação de distribuição de terras no Brasil. Vamos falar assim, enquanto existia essa reivindicação, é uma coisa. Agora, quando isso começou a ter um determinado nível de poder junto ao governo, começou a ser perigoso. Por quê? Porque eles começaram a atacar fazendas já estabelecidas e a atear fogo. E aí a gente está falando de coerção, então possivelmente até violento. Esse é um exemplo. Quando a gente fala do stakeholder dependente, é que ele detém um conjunto de atributos de urgência e legitimidade, como a gente falou, porém eles dependem do poder do outro stakeholder para suas reivindicações serem consideradas. Então, a gente está falando o seguinte, puxa,
os funcionários eles são legítimos e eles têm urgências em determinadas demandas, como por exemplo, vamos imaginar uma demanda de um plano de saúde para funcionários. Então, assim, isso tem uma legitimidade de exigir uma certa urgência, por exemplo, num momento como hoje. Estou falando de um problema hipotético. Mas eles não têm o poder de decisão, porque o poder de decisão para isso está dentro do dono, né? Do dono da empresa ou do conjunto de donos da empresa, dos stockholders. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. E aí a gente vai para o stakeholder definitivo, né? Que é quando o stakeholder tem tudo. Que ele tem, vamos falar assim, que ele tem todos os atributos e os gestores eles devem dar atenção imediata e priorizada para esse stakeholder. Quando ele tem legitimidade, poder e urgência. Quem que é esse stakeholder? Que quando abre a boca para pedir alguma coisa, todo mundo atende. É o dono da empresa. Ou Acionistas? Acho que o presidente da empresa também, o CEO, né? Governo? Ou cliente, gente. É verdade. Ou o cliente. E o não stakeholder, ele é quando o indivíduo ou o grupo ele não tem nenhuma influência e nem é influenciado pela organização. Então, como que a gente sabe que um grupo ou um indivíduo não faz parte desse mapa dessa empresa? Quando ele não é atingido pela determinada situação, pela empresa ou pelos indivíduos, ele não é influenciado. E aí, com isso, gente, uma coisa que eu queria que vocês identificassem e vamos falar assim, e colocassem no trabalho de vocês, vocês vão identificar stakeholders, né, dentro do trabalho de vocês. Quem são os stakeholders que vão estar no trabalho de vocês? E qual que é o nível de influência que eles têm, de urgência que eles têm, de legitimidade que eles têm? E vocês, como stakeholders, onde que vocês estão posicionados? Alguém de vocês vai ser o definitivo? Não? Isso vai ser importante. Vocês poderem identificar para poder tomar as atitudes corretas, porque vocês estão identificando aonde estamos, vamos identificar que stakeholders existem e quem somos nós nesse mapa de stakeholders, para a gente poder posicionar as ações. Aqui eu coloquei novamente. E aí a gente tem a questão da gestão. Vamos também aumentar essa figura aqui. Que a gente está vendo o quê? Qual que é a importância do stakeholder para a competitividade da organização? Então, a importância estratégica dele versus a habilidade e propensão dele prejudicar a organização, se ele é perigoso ou não. Então, em função de poder. Quando a gente tem uma importância alta e uma propensão de poder alta, a gente tem stakeholder de maior prioridade. Então, eles são bem posicionados para atrair valor para a organização, eles são gestores que não vão sublocar recursos para eles, vai alocar muito recurso para esses stakeholders, mas o que acontece? Significa que o valor criado para eles decorre da alocação excessiva e atenua as perdas potenciais. Então, quer dizer, vai ter muita atenção para esses stakeholders aqui, ó. Quando a gente já tem uma importância baixa e uma habilidade de, vamos falar, de prejudicar a organização, um poder alto, a gente vai ter um stakeholder de prioridade moderada. Por quê? Probabilidade de alocar muito pouco é possível. Existe uma necessidade de equilíbrio que tem que ser cuidadosa e os recursos eles precisam ser alocados com base no que é necessário. Por quê? Para limitar os danos, né? Então, não pode, a gente tem que, vamos falar, ponderar a questão de dano à empresa. Existe a probabilidade de alocar muito? Existe.
O poder desses stakeholders, ele significa que eles são suscetíveis a extrair mais valor do que pode valer a pena no processo de criação de valor. Então, quer dizer assim, eles não são tão importantes para a geração de valor, mas o estrago que eles podem fazer, se não foi dado a devida atenção, é gigantesco. Então, por exemplo, vamos pegar uma questão de desperdício de alimentos e vamos imaginar que a gente tem uma criança na casa. Qual que é a importância, vamos falar assim, de uma criança como um stakeholder de uma casa, vamos falar assim, no desperdício de alimentos? Qual que é o poder dele? E qual que é a propensão dela prejudicar? Vamos falar assim, a questão de propensão de prejudicar, ela é alta, porque é mais difícil de conscientizar e às vezes, se a gente não sabe dimensionar certinho aqui o nosso problema, de controlar a questão de você mensurar a quantidade que você deve dar ou não para essa criança comer e o que fazer com o que sobrou. Só que a importância dela, vamos falar assim, para você dimensionar uma estratégia de redução de desperdício de alimentos é baixíssima. Por quê? Porque quem vai fazer isso é geralmente a pessoa responsável. No caso aqui, um de nós, né? Um de vocês que está trabalhando com essa problemática. Ele não é responsável por fazer acontecer. Ele só pode prejudicar bastante a questão do índice de casa. Agora, se a gente pegar nesse mesmo exemplo, um de vocês que está controlando a questão do desperdício de alimentos. E aí, vamos falar assim, a importância que vocês têm para esse processo é muito alta. Mas se vocês podem prejudicar grandemente vamos falar assim, esse controle? Pode. Ou, por exemplo, quem faz a compra da casa e quem cozinha. Se é a mesma pessoa. Qual que é a importância dessa pessoa para o processo de desperdício? Bom, ela está diretamente relacionada com o que se gasta, o que se faz e o que se guarda do alimento. Então, a importância dela é muito alta para esse processo, mas se ela não tiver conscientizada daquilo que está acontecendo, vamos falar assim, pode prejudicar todo o processo que vocês estão criando. Em contrapartida, a gente tem a situação o qual o poder ele é baixo e a prioridade ela é alta. E aí, o que acontece? Pode haver a sublocação de recursos numa questão dessa para otimizar a questão do valor. O valor a ser criado e esses stakeholders sejam deliberadamente prioritários. Então, só é pouco provável que se aloque muito valor para eles. É pouco provável. Quando a gente tem a importância baixa e o poder baixo, não vai alocar muito recurso para ele. Então, assim, não tem uma perspectiva de otimização de valor e a probabilidade de alocação também de recursos é muito baixa. Então, não vai acontecer nada porque não tem poder e não tem importância. E aí a gente vai para a questão de comunicação, vamos falar assim, gestão responsável, né? O comprometimento do stakeholder, mas para a gestão da comunicação com eles. E aí a gente tem a matriz de materialidade. Que é uma outra forma. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a importância da organização, que pode ser baixa, média ou alta. E a gente tem a importância para o stakeholder. Então, o que nisso na comunicação a gente está, vamos falar, juntando uma coisa com a outra? Existe de um lado o que é importante para a comunicação, existe de outro lado o que é importante para o stakeholder e como que essas coisas vão se combinar para se materializar e ter essa comunicação entre, vamos falar assim, a maximização de valor entre essas duas partes.
Quando a gente tem, e aí aqui são exemplos, tá? Quando a gente tem, por exemplo, importância para a organização, quais os exemplos que a gente tem de alto? Governança corporativa é alta, mas ela não é tão importante para o stakeholder. Olha só como a gente está. Produtos de seguros, ela é importante para a organização, mas ela é média importante para os stakeholders. Concorrência justa é uma coisa que está, vamos falar assim, já é alta para os stakeholders e é extremamente importante para uma organização por conta da própria sobrevivência. E se a gente está falando de sobrevivência da organização, os múltiplos stakeholders, como cliente, funcionário, fornecedores, isso é extremamente relevante. Consumo sustentável. Consumo sustentável para os stakeholders vamos falar assim, é muito importante. Já para a organização, não necessariamente eles dão tanta bola para isso. A gente está vendo isso mudar recentemente, porque as organizações estão passando a dar, vamos falar assim, um pouco mais, vamos falar assim, de importância para isso. Então, isso está caminhando para cá. Quando a gente fala, por exemplo, da água, questão de água, poucas organizações davam importância. Pobreza também estava muito fora da materialidade delas. Não se olhava tanto para isso. Questão de fome, questão de pobreza, tratamento da água. Isso agora já começou a virar lei. À medida que vira lei, isso vai deslocando para cá, porque vai entrando no ambiente legal. Quando a gente entra no mundo, vamos falar no mundo médio, né? Impacto na comunidade. Já não é, vamos falar assim, tão importante para a organização. Muda também até por questões de segurança. Mas para os stakeholders isso é importante. Questão da corrupção. Para stakeholders, não necessariamente era. Olha o mundo qual a gente está vivendo hoje e como a corrupção está sendo tratada. Olha como foi eleito o nosso presidente atual versus a questão da corrupção. O quão relevante isso era para a população brasileira. A população brasileira é um enorme stakeholder se a gente tratar que, em âmbito de importância da organização, colocar o governo. Então, para os stakeholders, vamos falar assim, para o stakeholder aqui, corrupção, nesse caso, estava em altíssimo nível. Diversidade na empresa, isso também está caminhando para cá. Então, esses valores, vamos falar assim, quando a gente coloca, por exemplo, diversidade, as questões ambientais, de sustentabilidade, elas estão começando na organização se deslocar do nível de importância que antes era baixo e indo para o alto. Inclusive, o que a gente está colocando aqui como bem-estar do funcionário, que a Miriam deu um exemplo bastante interessante, mas isso está mudando. Isso está mudando porque eles estão vendo que o funcionário ele é um stakeholder extremamente importante para a organização. E para outros stakeholders também, o funcionário, vamos falar assim, outros stakeholders externos, o funcionário o qual trabalha lá e o seu bem-estar, eles estão começando a prestar atenção nisso, inclusive a diversidade dos funcionários e o bem-estar de todos eles. Então, a questão da inclusão, por exemplo. Dúvidas? Não. Hoje vocês estão bem quietinhos, né? E aí a gente tem de criação conjunta, que é o comprometimento de stakeholders. E aí aqui eu trouxe mais uma matriz para vocês que está no livro. Gente, todas essas imagens que estão um pouquinho feias, eu tive que tirar foto do livro de responsabilidade social. Teoricamente, ele já está na biblioteca. Não sei se na biblioteca virtual, mas na nossa biblioteca já tem uns exemplares, porque a gente já está adotando ele tanto no mestrado quanto na graduação. Eu vou seguir um pouco com eles, o professor Marcelo, que era o professor, que também é do mestrado, também estava seguindo.
Então, aqui, quando a gente está falando de comprometimento dos stakeholders na gestão e a criação conjunta de atividades, a gente tem o seguinte: a gente tem nível e posição, as informações ali atribuídas, como fazer essas informações chegarem, a gente tem as consultas, a gente tem a questão de decidir em conjunto, decidindo juntos, agindo juntos e apoiando. E aí a gente tem o seguinte: bom, o processo característico, em termos de nível e posição, a gente tem os métodos característicos, a gente tem a posição inicial, os benefícios iniciais, questões para o iniciador e os requisitos para iniciar. Bom, então tá bom. Partindo disso, a gente tem o seguinte: a apresentação e a promoção. Dentro dos métodos que a gente tem, vamos falar, característicos vamos falar assim, de informação, a gente vai ter folheto, mídia, vídeo. E aí, posição inicial desse processo. Bom, o que é? É isso que a gente vai fazer? E para esforços, vamos falar assim, os esforços são mínimos quando iniciais. Mas, vamos falar assim, as pessoas, elas estão dispostas a consultar ou não? E, vamos falar assim, mas para iniciar esse processo, a gente precisa do quê? De ter uma visão clara, para ter informação, um público identificado e uma linguagem comum. Então, esse é um nível de informação, vamos falar assim, é um nível informacional em termos de, vamos falar assim, em termos da posição do processo. Que é muito, gente, o que a gente está fazendo. Que é o quê? Bom, uma apresentação inicial do nosso problema e começar a verificar. Bom, existem métodos característicos que a gente está verificando? Não são nenhum deles aqui no nosso de comunicação. Qual que é a posição inicial do que a gente vai fazer? A gente está tratando de descarte, de reuso. A gente está tratando de desperdício. É isso que a gente vai fazer. Quais são os benefícios, vamos falar assim, os benefícios iniciais, o esforço mínimo? Redução de gastos. Diminuição de lixo. Quais que são as questões que a gente, vamos falar assim, vai colocar? As pessoas estão, vamos falar, dispostas a cooperar com a gente? A gente tem uma visão, vamos fazer uma visão clara daquilo que a gente está fazendo? Qual que é o nosso público, o qual a gente vai atender? No nosso caso, a nossa casa, o nosso bairro. Da Nelly tem a questão vamos falar assim, da farmácia. Qual que a gente vai precisar de uma linguagem comum para se comunicar com essas pessoas? Vamos falar uniforme. Quando a gente tem, vamos falar assim, o nível de consultas, a gente tem um processo característico que é a comunicação e o feedback. O método, geralmente o qual são feitas essas comunicações, são as pesquisas e as reuniões. Não é o nosso caso, né? A gente não vai fazer reunião, mas muitos de vocês vão fazer pesquisas. Por quê? Porque vão trabalhar com outro nível de pessoas, quantidade e volume de pessoas. A posição inicial, qual a gente está trabalhando nesse caso, essas são as nossas posições. O que vocês acham? Então, Nelly, a gente faz aqui o descarte de medicamentos. O que vocês acham de descartar aqui? Vocês conhecem? Então, esse é um caso típico para você. Aumentam as chances de fazer melhor. Olha só o benefício inicial. Se você fala que tem o descarte ali na farmácia, aumenta a chance do público com o qual você está trabalhando, deles começarem a levar os medicamentos não utilizados para fazer ali. Questões para o iniciador. Bom, isso daí é factível de ser feito? Pode fazer isso? Então, precisa da autorização de alguém, não é? Tem outras possibilidades nesse caso seu? Bom, para a gente começar a fazer um tipo de projeto como esse, o tema precisa ser realista e tem que ter habilidade para lidar com as reações das pessoas. Então,
também tem que estar esperando ouvir não, né? Seja da gerente, seja uma resposta não muito legal vamos falar assim, do teu outro stakeholder qual você vai tratar. Decidindo juntos, também é caso de muita gente aqui, entre os stakeholders que estamos envolvendo nos nossos projetinhos. Então, no final, quem está trabalhando vamos falar assim, dentro do âmbito da sua casa, vai o quê? Ou, vamos falar assim, ter uma construção de consenso quanto a algumas ações que vocês vão tomar, ou construir parcerias para atingir determinadas metas. Quando a gente tem, vamos falar assim, a questão de decidir junto, pode existir o planejamento de workshop para opções estratégicas reais. Isso a gente está falando no âmbito da empresa. No âmbito da vida real, nossa realidade dentro de casa, a gente pode o quê? Ensinar, vamos falar assim, os conceitos que a gente aprendeu, os conceitos que a gente está pesquisando, para as pessoas com qual a gente está convivendo. E mostrar o que a gente pode fazer, né? Que são opções estratégicas, são ações estratégicas para mudar a nossa realidade. Então, a posição inicial é: nós queremos desenvolver opções e decidir ações em conjunto. Então, aí existe um grupo de participantes. Então, assim, puxa, uma ação estratégica que a gente pode fazer é comida, resto zero no prato, por exemplo. Não vamos mais ir no supermercado e trazer sacolinha para casa. A gente leva a nossa sacola. Não vamos mais. É mais só um exemplo, gente. Benefícios iniciais. Vai ter um monte de ideia, um monte de compromisso que é proveniente de outras pessoas. Por que isso é importante? Por que eu estou pedindo para vocês só mapearem o problema agora? Porque quando a gente for passar para a parte de implementação, vocês vão passar por esse negócio. Vocês vão mostrar um pouco do que vocês estão fazendo e tentar mobilizar as pessoas que estão ao redor de vocês. E aí, vocês vão ter ideias, e vão colocar no trabalho de vocês, mas não quer dizer que eles não possam ter ideias e vamos falar assim, e vocês incorporarem no trabalho de vocês também, porque no final das contas é uma ação em comunidade. Questões para o iniciador. Nós temos modos similares de decisão, então uma coisa que vocês vão ter que levar em consideração com as pessoas com qual vocês interagem. Essas pessoas pensam como vocês? Nós conhecemos e confiamos no que o outro vai fazer? Então, por quê? Porque ou ele vai, vamos falar assim, frente ao trabalho que você está mobilizando, ou ele vai começar a esconder o resultado dele. Requisitos para iniciar. Bom, as pessoas precisam ter prontidão para aceitar novas ideias e segui-las. E vocês também. Aceitar a ideia que vem dos demais e também conseguir implementá-las. Quando a gente vai agir em conjunto, a gente estabelece parceria. E aí a gente está falando de gente que vamos falar, gente, empresa de igual para igual. E aí nós queremos realizar decisões juntos. E aí a gente vai começar a ter recursos adicionais. Por quê? Porque são duas frentes agindo conjuntamente. E aí, o que pode, vamos falar assim, coisas que vão surgir já logo de cara. Onde estará o equilíbrio do controle? E a gente consegue trabalhar em conjunto? Isso pode funcionar? Então, coisas a serem consideradas quando a gente tem dois agentes trabalhando em conjunto. Um é ter os dois tendo vontade de aprender um com o outro, maneiras diferentes. Se isso não houver, pode ter uma descompensação, em especial no âmbito da comunicação. E aí a gente vem, por último, com a questão do apoio, que é o desenvolvimento da comunidade, um apoiando o outro. Então, os métodos característicos são o conselho, o apoio, o financiamento de ações. Então, aí vem, nós podemos ajudá-los a conseguir o que vocês querem dentro destas orientações? Então, assim, puxa, a gente pode conseguir ajudar a desenvolver um melhor ambiente
educacional dentro de uma comunidade a partir das premissas que tenha, vamos falar assim, uma inclusão digital? Essa é uma questão de comunicação envolvendo stakeholders muito diferentes. E aí precisa o quê? Desenvolver capacidades na comunidade, e isso pode reduzir as chamadas para serviço. Os nossos objetivos, eles vão ser alcançados da melhor maneira possível quanto aqueles relativos aos dos outros interesses, e a gente tem que, vamos falar assim, levar em consideração o equilíbrio dos interesses quando existe uma atividade de apoio ali envolvida. E o comprometimento desse apoio ser continuado. Não adianta a gente se comprometer e colocar uma atividade de apoio e depois tirar, porque aí a gente vai sucatear todo o investimento que foi feito. E sucatear, vamos falar assim, muitas vezes uma ação social. Dúvidas? Pessoal? Olá. Tranquilo, professora? Gente, tranquilo? Tranquilo. Sim. Professor, Então tá bom. professor, Sim, sim. estava agora nesse momento falando sobre a sacolinha do supermercado, né? Mas eu acho que a maioria do, do pessoal, né? Eu acho que já faz assim um estaqueote em casa, né? Eu acho que a maioria utiliza novamente essa do supermercado para pôr um lixinho, já não compra saquinho para o lixo em casa, por exemplo. Aqui a gente não compra saquinho de lixo. A gente eu sempre utiliza o saco do supermercado. Já está aproveitando, né? O saquinho já não desmancha, né? Na natureza também, né? Acho que isso é bom também, né? Disso. O saquinho, ele não desmancha na natureza, ele é altamente poluente, na realidade. Tanto que eles diminuíram, vamos falar, tem muitos supermercados que hoje eles cobram para você, eles cobram a sacolinha do mercado, não o saquinho, né? Mas que você pode comprar. Mas a sacolinha de supermercado, ela não é degradável. Em contrapartida, você acha saquinhos que são. A questão da gente, vamos falar assim, diminuir a quantidade de lixo, seja os recicláveis, e dar um destino, um reuso para eles, diminuir o desperdício, consequentemente a gente usa também menos saquinhos e coloca menos lixo na natureza. Então, é um ambiente todo interligado ali. Pessoal, eu queria fazer a chamada de vocês e queria depois saber se vocês têm mais alguma dúvida. Bárbara? Estou aqui, professora. Bruna? Presente, professora. Kleber? Davi? Presente. Dayula? Presente, professora. Gabriela? Gustavo? Isabela Alves? Presente, professora. Isabela Ferreira? Nelly? Presente, professora. Camila? Letícia? Presente, professora. Luana? Maria Alice? Matheus? Milena? Presente. Miriam? Patrícia? Presente. Presente. Rayane? Presente. Ricardo?
Presente. Roberta, Presente. Rodrigo, Presente. Natália, Presente. Dirce, aqui, né? Presente. Maria Alice, já corrigia aqui o seu. Só para confirmar, o Kleber tá por aqui? Não? Eu creio que não. A Gabriela, A Gabriela avisou no grupo que ela estava trabalhando ainda. Ela não conseguiu comparecer. o Gustavo, a Isabela Ferreira, Camila e a Luana. Então tá bom, pessoal. Pessoal, eu deixei algumas questões para vocês. São poucas questões, elas são direcionadoras para vocês fazerem um pouco sobre os stakeholders de vocês, que é quem influencia um trabalho de vocês na temática de vocês. Eu queria que vocês trabalhassem um pouco isso, tudo bem? Tudo Tá bem. ok. Professora, Tudo bem. Professora, Sim, posso tirar só uma dúvida? claro. A senhora recebeu meu trabalho por e-mail? Pera, com quem que eu tô falando agora? Da Ilha, Recebi tá? Quando a senhora e eu puder, a te senhora pode respondi. dar um... Sério? Eu não vi. No E eu e-mail? acho que eu te respondi sim, da Yula. Ah, tá bom, eu vou dar uma olhadinha então. Deixa eu ver, você me mandou que horas? Eu mandei ontem, acho que foi na segunda, não lembro. Sim, eu te respondi. Tá Tá bom, até eu vou dar aqui, eu uma respondi. verificada no e-mail. Tá bom? Obrigada. E eu não pedi nada. Oi? Eu posso mandar pelo e-mail se eu não conseguir mandar Pode, pelo. pode, Dirce. Você pode me mandar por e-mail, não tem problema. Pessoal, quando vocês quiserem orientação, a gente pode marcar. Geralmente eu estou marcando as orientações das 5 até as 6 da tarde, ou um pouquinho antes da nossa aula. Porque das 6 às 7 eu dou uma orientação de iniciação científica. Então, ainda das 7, aí o iniciozinho, às 7h15, eu já vou estar na nossa sala, tá? Mas antes, assim, das 5 até as 6, a gente também consegue marcar de eu conversar com vocês. E aí vocês me mandam, se for o trabalho que vocês entregaram, vamos falar assim, de manhã, até na quarta-feira de manhã, eu já vou estar com o trabalho. Se não for o trabalho, se for alguma outra questão, vocês me enviam por e-mail, tudo bem? Vocês podem pedir orientação e eu até prefiro que vocês mandem por e-mail essas questões de orientação, a não ser que seja alguma coisa urgente ou muito particular. Por quê? Porque o WhatsApp a gente acaba vendo, mas pode ser que esqueça. Estando no e-mail, tá ali formalizado o trabalho de vocês, aí eu formalizo certinho a resposta, ou mesmo formalizo assim, não, a gente conversa tal hora. Eu acho que fica legal. E eu estou usando o quê? O mesmo link para a nossa aula. O que eu tenho notado, gente, é que na minha agenda do Google Meets está sempre o link recorrente. Então, provavelmente, o link da semana que vem é o mesmo link que está aqui. Mas eu vou sempre tentar checar com vocês. Por favor, se até amanhã vocês verem que a aula de hoje gravada não entrou para vocês, me manda uma mensagenzinha, Milena me manda uma mensagem, alguém me manda uma mensagem, professora, a visualização da aula não tá legal. Por quê? Porque eu já coloco geralmente ainda hoje à noite. Então eu tô contando que tá tudo certo, tá bem? Tá ok, professor. Ok. Vocês sabem que eu tô à disposição de vocês, tá bom? Obrigada. Um abraço a Obrigada. todos. Uma boa noite Professora, e uma tchau. boa semana para vocês. professora, Boa noite, professor, igualmente. professora, Sim,
Oi, Ricardo. Vamos lá. Posso só te perguntar mais ou menos umas coisas assim sobre o trabalho mesmo. É que, como eu não consegui comparecer na última aula e aí eu tive que resolver umas coisas, eu não consegui acompanhar. Mas vamos lá. Nessa semana agora, eu consigo só entregar essa atividade que você falou de entrega Não. dos A stakeholders? semana que vem tem uma entrega grande, que é a Ah, do trabalho de vocês com identificação e mensuração. Então, a entrega da semana que vem, além dessa entrega pequenininha, que vocês vão incorporar só um pouquinho, vocês têm que entregar toda a temática do trabalho de vocês e a situação atual. Tá todo mundo já fazendo mensuração, Ricardo. Eu não posso abrir a exceção para você e eu vou dar nota nessa entrega. uhum. Então, é super importante que você se esforce e consiga fazer o que todo mundo já está fazendo. Tá bom, beleza. Vou dando uma olhada aqui. Eu tava já, puxando nas aulas anteriores e tal. É que eu não consegui enviar no AVA, né? Porque já tinha vencido tudo. Mas eu vou dar uma olhada, então. Sim, mas no AVA, gente, o que que acontece? Eu vou olhando as entregas de vocês e tentando dar uma orientada. Mas, por exemplo, há 15 dias atrás, eu já marquei que na entrega da próxima semana vai ser uma entrega valendo nota. Sim, Não quer seria dizer, a entrega final, né? não quer dizer que eu não estou controlando essas entregas de vocês semanalmente. É importante vocês entregarem porque eu estou controlando e estou controlando qualidade. Eu Certo. só não acho justo atribuir o mesmo peso de nota para pequenas entregas quando vocês estão aprendendo ainda sobre o tema, como fazer e por onde ir, quando tem uma entrega formal. Então, por exemplo, puxa, no dia da entrega do trabalho final de vocês, ou na véspera da entrega da Semana da Responsabilidade Social, vai ter um peso muito grande, vai ter um peso muito maior. Certo. Vocês entenderam? Mas essa entrega que vem tá valendo nota e não é pouca nota. Eu Não. estou acompanhando o trabalho de vocês e acompanho as entregas, as faltas, o desempenho. Então, quer dizer assim, puxa, eu olho quem está vindo na aula, quem está tirando dúvida, como que está a entrega de vocês. Não é só, vamos falar, não é volume, gente, é qualidade do que vocês estão fazendo. E tentando ver se vocês estão tendo dúvida ou não, porque não é só uma questão de vocês produzirem. Eu quero saber se vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo. Tá bom? Não, beleza. Dúvidas, pessoal? Não? A dúvida que eu tinha era mais ou menos só essa de entrega só. Mas, em relação à matéria, dá para entender um pouco, tal. E, dá para conseguir fazer. Tá? Mas qualquer coisa, Ricardo, você pode me escrever. Não tem problema nenhum. Me escreve um e-mail, a gente marca orientação. Certo. Tá bom, beleza. Tá bom? Obrigado, hein? Dirce a mesma coisa. Professora, eu tenho uma dúvida rapidinho. Só para saber se no meu portal não teve nenhum problema. Essa semana agora teve só a entrega do comentário do texto, certo? Certo. Não. Teve entrega, o que estava contando era entrega, mas tiveram pessoas que quiseram mandar o avanço que eles tiveram. Não teve problema também, entendeu? Eu deixei. Ok. É que não apareceu no meu portal, aí eu achei que, enfim, fosse algum problema. Não. Entendi, obrigada. Dúvidas, questões? Senão eu vou me despedir Professora, de vocês. só a última dúvida. Você comentou Não, agora. podem falar, eu estou aqui para vocês. Você comentou agora que vai deixar algumas perguntas, né? Essas perguntas. Já está lá no portal. Tá, é para ser implementada no trabalho para entrega da semana que vem? Tá Sim. bom. Tá bom. Mas são incrementos menores, tá bom, gente? Para Tá. vocês começarem a identificar os stakeholders. Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Professora, Oi, uma Dirce. perguntinha. Oi, só uma perguntinha. Às vezes eu respondo lá no fórum, aparece uma palavrinha lá assim, não submetido. E às vezes ele desaparece, né? Mas às vezes fica lá. E mesmo respondendo e pondo algum trabalho lá, continua não submetido, escrito assim.
Aí eu não entendo por quê. Lá Disse, no tem fórum, sabe? uma coisa é o fórum. O fórum aparece para a sala toda. A outra coisa é que quando eu coloco a tarefa, vocês têm que mandar num Word e, vamos falar, e subir a atividade. Eu não sei necessariamente como fazê-lo no perfil do aluno, como vocês respondem. Mas vocês, pelo que eu vi de todos os alunos, vocês escrevem o trabalho de vocês e mandam para mim. E aí, quando eu faço aqui o download, eu faço o download da sala inteira e eu vejo trabalho a trabalho, aluno por aluno. Pessoal, alguém poderia ajudar a Dirce nesse sentido da parte de submeter e de mandar o arquivo, por favor? Vocês que já têm um domínio de como fazê-lo? Podemos Eu sim, posso professora. ajudar, professora. Oi? A gente pode ajudar sim. Eu disse, se você quiser me chamar no privado, você pode me chamar e eu vou te ajudando. É que aí eu não vou ter realmente dimensão de como ajudá-la. Mas, Dirce, sim, o fórum, eu só queria que você entendesse que o fórum é um tipo de discussão e, vamos falar assim, as entregas de trabalho são outro. Ah, eu estava confundindo um pouco. E eu também não estava conseguindo entrar no Word de jeito nenhum, nem o semestre passado e nesse semestre. Agora que eu estou começando a conseguir entrar no Word pelo o PowerPoint, mas estava pedindo senha, eu não conseguia entrar, sabe? E eu não estava conseguindo mandar trabalho por isso. E agora já, eu acho que já estou conseguindo. Mas o pessoal está tentando ajudar, sim. O pessoal Tá. do grupo, E qualquer, eles estão tentando qualquer ajudar, coisa, mas eu estava toda atrapalhada, sabe? Mas eu já estou entendendo um pouco melhor. eu entendo que não é fácil essa transição entre a sala de aula e o tudo eletrônico. Também não foi fácil para nós professores inicialmente, porque era uma interação muito gostosa com a gente tinha em sala de aula e praticamente tudo isso que a gente está fazendo em PowerPoint eu dava na lousa para vocês. Mas É verdade, mas é melhor é uma mudança grande, presencial, né? mas agora é essencial A que você mudança é grande aprenda. para vocês e para a gente, né? Uma mudança e tanto. E se disse o pessoal da turma não conseguir te ajudar por qualquer que seja a razão, peça ajuda na própria universidade. Eles têm técnicos que podem, Ah, sim, tá bom? eu fui lá tirar umas dúvidas também. Tá Mas legal. tá dando certo. Vai dar certo. Obrigada. Nada. Professora, Sim. esse trabalho para entregar semana que vem é só uma atividade parcial, no caso, né? Aí Não, depois não. é total já, É de uma tudo. atividade total de tudo que vocês vêm fazendo, já organizado, com a mensuração. A única coisa é que vocês vão incrementar mais esse pouquinho que teve da aula de hoje. Todos os Ah, trabalhos sim. que vocês forem entregando agora, gente, vocês vão. É só, vamos falar assim, vocês vão incrementando toda semana mais um pouco. Mas vocês sempre vão entregar o total, entendeu? Ah, sim. Entendi. Obrigada. Essa Aí a entrega gente que já vocês faz. vão ter, essa entrega valendo nota que vocês vão ter, eu vou corrigir trabalho a trabalho e eu vou passar um parecer para vocês trabalho a trabalho. Ele vale nota, então ele vai ter parecer. Entendeu? Professora, desculpa interromper. Aí a gente já entrega um arquivo só, né? Aquele Um mais arquivo elaborado que a senhora falou com a e mensuração e já coloca as questões. isso, com capa. Agora vocês já começam a ter o quê? Um trabalho com estrutura, tem que ter referência bibliográfica, tudo bonitinho. Entendi, obrigada. Professor, é para fazer assim como é tipo um livro? Não, como um trabalho de conclusão de curso. Ah, tá. Professora, o trabalho que eu vou mandar para Dice, eu estou alterando umas coisas, mas pode ser que não esteja ainda, não vai estar totalmente concluído, porque eu ainda vou fazer algumas modificações.
Mas o modelo vai estar certinho, eu já vou estar mandando para ela agora no WhatsApp, tá? Não, Nélia, eu pedi para você mandar o seu, porque é para ela ter uma noção de um trabalho que já está com alguma estrutura, não está perfeito. Gente, não estou falando que o trabalho da Nélia está perfeito, tem as questões, a gente discutiu, mas vai dar para Dirce uma noção de um trabalho já mais estruturado e como ele tem que ser feito. Tá bom? Tá ok. Então vou mandar lá para ela. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, professora. Até mais. Boa noite. Boa noite, Boa professora. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.